Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar aí sobre um assunto bem interessante, vamos conversar aí sobre investimentos no exterior, sobre investimentos mais especificamente na Bolsa Americana e mais especificamente em ETFs americanos e, consequentemente, como você faz ali para ter rendimentos, para receber dinheiro, para ganhar dividendos em dólar. Então, de tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como nós comentamos ao longo desse nosso encontro de hoje, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar aí sobre um ativo, sobre um investimento no exterior, sobre um investimento na Bolsa Americana, mais especificamente sobre um investimento em ETFs americanos, como você faz para investir nesses ativos, quais são alguns bons exemplos, algumas boas opções de bons ETFs da Bolsa dos Estados Unidos, e principalmente vamos conversar aí sobre esses ativos, sobre esses ETFs americanos e uma das principais características desse investimento. E bom, o primeiro ponto é que o investimento, o acesso a esse investimento, o acesso a investimentos no exterior, ao investimento em bolsa americana, por exemplo, que é o nosso foco principal desse nosso vídeo aqui, hoje em dia ele está bem facilitado, digamos assim, porque existem várias boas corretoras feitas por brasileiros e para brasileiros para essa finalidade, para esse objetivo, certo? Então existe aí uma gama de boas corretoras que você consegue ali criar sua conta, baixar um aplicativo no seu celular, criar sua conta e facilmente ter acesso e conseguir investir em ativos da Bolsa Americana. Então aí por meio de boas corretoras feitas por brasileiros, você consegue ali investir em ações americanas, em fundos imobiliários americanos e consegue investir também em ETFs negociados em Bolsa Americana. E aí o funcionamento desses ativos, as ações, os ETFs, os fundos imobiliários negociados lá na Bolsa dos Estados Unidos, o funcionamento, o mecanismo para você entender o funcionamento desses investimentos é exatamente igual ao da Bolsa Brasileira, ou da Bolsa de Valores aqui do Brasil, certo? Então as ações, os ETFs, eles vão funcionar, eles têm a mesma definição, têm as mesmas características dos nossos ativos aqui no Brasil. Então aí para quem tem esse desejo, para quem tem esse objetivo ali de expandir, de diversificar a carteira, de expor a sua carteira, o seu patrimônio a uma moeda bem forte, como a moeda do dólar, que é uma das principais moedas do mundo, se não a moeda mais forte, a principal moeda do mundo. Então, para quem tem esse desejo, para quem tem esse objetivo de investir em ativos dolarizados, hoje em dia esse acesso está bem facilitado com boas corretoras, com boas ferramentas para você ter acesso, para você ter essa ponte entre você aqui no Brasil e a Bolsa Americana. E a principal corretora, e a corretora que eu utilizo, que eu recomendaria, certo? Por experiência própria, que faz essa ponte entre nós brasileiros e a Bolsa Americana, uma das principais corretoras do nosso mercado é exatamente a Avenue. Então eu vou deixar o link aqui para você, o link aqui na descrição do nosso vídeo para você conhecer, para você possivelmente criar a sua conta, certo? Então a Avenue é uma das maiores e principais corretoras feitas por brasileiros para que nós, brasileiros, possamos investir na Bolsa Americana. E um ativo bem interessante que você vai encontrar lá na Bolsa dos Estados Unidos é exatamente os ETFs, são exatamente os ETFs, que é o tema, que é o foco principal desse nosso vídeo aqui. E os ETFs, para você que não conhece, são ativos, são fundos de investimentos negociados em bolsa de valores, que eles vão reunir uma certa quantidade de ativos, uma certa quantidade de ações, visando seguir um determinado índice. E por conta dessa definição, os ETFs eles são conhecidos como os fundos de índice da Bolsa de Valores. Então aí para você entender o funcionamento, para você entender a definição, o mecanismo e a forma de funcionar, a forma de atuar dos ETFs, eles nada mais são que uma bolsa, um fundo mesmo de investimento, que eles vão ali investir em uma certa quantidade de ativos, ali em 10, 15, 20 ações, por exemplo, eles vão montar uma carteira com uma certa quantidade de ações e vão visar ali seguir um determinado índice por meio ali do desempenho daquelas ações. Então o investimento em ETF, o investimento em ETFs é uma forma bem simplificada, uma forma bem mais direta, certo? Para os investidores iniciantes em bolsa de valores, para você se expor a esse mercado pela primeira vez, já que não é você que vai escolher ação por ação, não é você que vai analisar empresa por empresa, você vai apenas investir em um ETF que já agrupou, que já montou uma carteira com essas ações e vai escolher aquele que melhor se adequa a você e aos seus objetivos. Então esse é o mecanismo, essa é a forma de funcionar, digamos assim, de um ETF, certo? Ele é basicamente uma cesta, uma carteira com várias ações que vai seguir determinado índice, e uma grande diferença, uma diferença bem acentuada, digamos assim, entre os ETFs americanos e o ETF negociado aqui no Brasil é que os ETFs americanos eles pagam dividendos para os seus investidores.
Já o brasileiro, já os ETFs brasileiros, os ETFs negociados aqui em Bolsa de Valores do Brasil, eles não pagam dividendos e então esse pagamento de proventos é um atrativo bem maior dos ETFs negociados em Bolsa Americana. Então, por conta disso, por conta dessa característica, é que nós citamos lá no início do nosso vídeo que hoje nós falaremos sobre um ativo que, primeiro, iria te possibilitar expor o seu patrimônio a uma moeda mais forte, iria te possibilitar expor o seu patrimônio ao dólar, e um segundo ponto, uma segunda característica, um segundo atrativo, é que seriam investimentos, aliás, que iriam te fornecer, que iriam te proporcionar uma renda em dólar, já que, como nós comentamos, os ETFs americanos, eles pagam proventos e pagam proventos em dólar. Então aí, caso você invista em um ETF, compra ali uma cota de um ETF, periodicamente, regularmente, de acordo com esse ETF, de acordo com esse fundo, ele vai te pagar dividendos de acordo com a quantidade de ações, de acordo com a quantidade de cotas que você possui desse ETF. Esses dividendos serão pagos em dólar e esse dinheiro, esse valor vai ser ali creditado diretamente na sua conta da sua corretora. Então aí, investir em ETFs, principalmente ETFs americanos, é uma ótima forma de diversificar o seu patrimônio e principalmente diversificar a sua renda e receber rendimentos, receber proventos diretamente ali em dólar. E aí, citando aqui alguns bons exemplos de bons ETFs que você encontra dentre uma gama de ótimas opções na Bolsa Americana, eu quero te trazer aqui 3 exemplos de 3 bons ativos que você vai encontrar na Bolsa dos Estados Unidos. E a primeira opção de um primeiro bom ETF da Bolsa Americana que eu quero te apresentar é exatamente o ETF VOO. O ETF VOO, que é basicamente um ETF ali que vai buscar replicar o índice S&P 500, que é praticamente ali o principal índice da Bolsa Americana. Então, enquanto aqui nós temos o índice Bovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores brasileira, lá nos Estados Unidos eles têm o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos. Então aí, esse ETF VOO, como nós comentamos lá no início na teoria sobre os ETFs, ele vai montar uma carteira com uma certa quantidade de ações, vai montar uma cesta com uma certa quantidade de ações e vai buscar replicar o índice S&P 500. Então, se o índice subir, esse ETF também vai subir, se o índice cair, esse ETF também vai cair. Então, essa é a grande sacada ali dos ETFs, que eles sempre vão seguir um determinado índice. E aí, esse ETF, o VOO, ele também paga bons dividendos, paga bons proventos para os seus acionistas, certo? Paga dividendos ali periodicamente, então a cada 2 meses, a cada 3 meses, o VOO ele paga proventos, paga dividendos para os seus investidores. Uma outra opção bem interessante é o ETF NOBL, e esse ETF, o NOBL, ele vai justamente investir, vai montar uma carteira, vai montar uma cesta com as empresas, com as ações que mais pagam dividendos da Bolsa Americana. Então aí, se o seu foco é investir em um bom ETF, é investir em um grande ETF e principalmente investir em um ETF que paga bons proventos, paga bons dividendos, paga dividendos periodicamente para os seus investidores, o NOBL é uma ótima opção, é um ótimo investimento para o seu patrimônio. Então aí, NOBL, esse ETF que vai investir nas maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Americana, é a segunda opção de um segundo ótimo ETF que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E a terceira e última opção que eu quero te apresentar, que eu quero te mostrar nesse nosso vídeo, é exatamente o ETF VNQ, e esse ETF ele vai investir ali nas real estate, e uma real estate nada mais é que um fundo imobiliário norte-americano. Então esse VNQ ele vai investir nos fundos imobiliários dos Estados Unidos. Então, assim como o NOBL, o VNQ ele também tende a ser um ETF que paga bons proventos, paga ótimos dividendos e paga dividendos periodicamente para os seus investidores. Então, essas aí são 3 ótimas opções, 3 bons exemplos de ótimos ETFs que você encontra na Bolsa Americana, o VOO, o NOBL e o VNQ como um dos 3 maiores ETFs da Bolsa dos Estados Unidos. Então, se você tem interesse em dolarizar a sua carteira e principalmente tem um interesse em receber proventos em dólar na sua conta, na sua corretora, investir em ETFs americanos é uma ótima opção, é um ótimo caminho para você realizar esse objetivo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo aqui para te apresentar uma classe de ativos, uma classe de investimentos bem interessante da Bolsa Americana, no caso aqui a classe dos ETFs, uma classe bem interessante ali para você expandir e diversificar os seus investimentos, que é um ponto que nós conversamos bastante aqui no nosso canal, nos nossos vídeos, certo? Buscar uma boa diversificação para a sua carteira de investimentos. Então aí investir em ETFs, investir principalmente em ETFs americanos é uma ótima forma, uma ótima estratégia para você diversificar o seu patrimônio, diversificar em outra economia, em outra moeda e também, por consequência, receber dividendos, receber proventos em dólar
na sua carteira de investimentos. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero principalmente que você tenha entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso vídeo de hoje. E, novamente, te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você já deixar um like nesse vídeo aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!